Olá, pessoal do terceiro ano. Hoje nós vamos iniciar nossa aula sobre evolução humana. Hoje vou colocar para vocês algumas informações, alguns aspectos sobre a nossa evolução. Não tem como a gente colocar todos os fósseis de todas as épocas, né, e dizer todas as características, mas aí a gente vai falar de uma maneira geral para que vocês tenham uma base, pelo menos, desse conteúdo. Então, a primeira coisa que vocês precisam saber sobre a evolução humana é que essa figurinha que é mostrada, né, que é chamada de escala Nature, que é essa escala que a gente vai mostrando assim, que tinha um macaco e ele foi ficando em pé e foi se modificando até virar a espécie que a gente tem hoje, essa escala, essa figurinha, essa representação, ela não é verdadeira, tá? Então, a primeira coisa que vocês precisam compreender é isso, que essa escala não é real, ela foi feita uma representação de uma interpretação errada que foi feita a partir dos escritos de Darwin, né, sobre o que ele falou da evolução humana, foi interpretado de uma maneira errada, porque na época as pessoas entenderam que o Darwin estava querendo dizer que o homem evoluiu do macaco, e a gente sabe que isso não é verdadeiro, que sabemos hoje é que nós temos um ancestral em comum, as espécies de macaco e a espécie humana e os nossos ancestrais. Então, isso é a primeira informação, o mais importante que vocês precisam saber. Aí aqui eu coloquei uma representação da árvore genealógica que vai mostrando de acordo com o tempo, tá? As espécies que já foram encontradas. Ah, professora, como é que sabe disso? Pessoal, eles vão encontrando fósseis, aí eles encontram os fósseis, fazem um comparativo desses esqueletos em relação ao tamanho do crânio, ao formato da mandíbula, à altura, se esse indivíduo ele andava já ereto, se ele andava ainda com apoio, né, de quatro apoios. Tudo isso vai sendo feito comparativo. Então, eles vão vendo também se o formato do dente, para saber como é que esse dente se desgastava, se era uma alimentação baseada só em vegetais, se já se alimentava de carne. Então, tudo isso é feito um comparativo. Com o auxílio da genética, também é feito um estudo que é possível fazer essa comparação em alguns casos, porque dependendo de como esse fóssil é encontrado, nem sempre é possível a gente fazer essa comparação, porque o material já vai estar muito degradado, né? Já vai estar muito antigo e não dá para fazer uma comparação do DNA tão perfeita, mas é feito dentro das possibilidades. Então, ele mostra aí, certo, 7 milhões de anos atrás, essas espécies mais antigas que já foram encontradas. Ah, quer dizer que é o mais antigo? Não, quer dizer que é o que foi encontrado. À medida que eles vão encontrando, eles vão reorganizando essa escala, eles vão fazendo novas comparações e vão vendo onde esses indivíduos que são encontrados eles vão sendo colocados. Essas espécies aqui mais para baixo, onde tem esse verde mais escuro, aqui onde tem o Sahelanthropus, o Ardipithecus, eles são indivíduos que ainda não são da espécie humana. Eles são ancestrais nossos e também não são macacos, certo? Então, a gente tem aqui também Australopithecus anamensis, o Australopithecus afarensis e assim vai. Quando chega bem aqui nesse laranjinha aqui, é que ele vai mostrar, ó, a altura das barras mostra o período de tempo em que cada espécie existiu, certo? Então, ele vai vendo aqui o que vai aparecendo. A nossa espécie atual se chama Homo sapiens, até que ele colocou aqui, ó, você está aqui. Então, esse gênero Homo é os que são mais próximos da gente, tá? Da gente do que a gente é hoje. A gente está aqui, a nossa espécie, mais ou menos há uns 200 mil anos, é o que se tem registro, mais ou menos, né, da nossa espécie Homo sapiens. Então, todos esses outros aqui, ó, Homo floresiensis, Homo neanderthalensis, todos esses aqui, Homo erectus, Homo habilis, Homo naledi, são espécies do mesmo gênero nosso, ou seja, que eram muito parecidas com a gente, mas ainda não era igual a gente, e que viveram até durante alguns períodos juntos, certo? Mas aí, por motivos aí de extinção, aí de vários fatores ambientais, eles acabaram deixando de existir. Aqui mostra nessa figura, a gente tem aqui o Sahelanthropus, novamente, né? Esse inicial aqui, um dos mais antigos, representado em cinza. A gente tem o Ardipithecus,
o Australopithecus, os Neandertais e os Sapiens arcaicos, no caso a nossa espécie, né, mas mais primitivos ainda. Então, ele faz aqui essa demonstração para dizer que a nossa espécie, ela foi dissipada, ou vamos dizer assim, ela foi distribuída, né, em 3 levas, saindo da África, né, o que ele mostra aqui, esse ABC, para mostrar que esses povos antigos, no caso aqui, ó, na primeira diáspora, aí a gente tinha aqui o Homo erectus, nessa segunda ele já mostra que Homo heidelbergensis, então essa saída, essa terceira diáspora aqui também, Homo florensiensis, não, nome difícil. Então, essa saída aqui, ele está mostrando que a maneira como a espécie humana, no caso aqui o gênero Homo, foi se dispersando, né, e tomando de conta e sendo distribuído por todos os continentes que a gente tem hoje. Aqui é uma representação, lembra que eu falei para vocês que eles fazem um comparativo sobre os crânios e as mandíbulas? Pronto, então aqui é uma representação para mostrar para vocês esses desenhos que a gente tem aqui do corpo, de como seria, são estimativas, são hipóteses. Então, eles vão fazendo desenhos de acordo com os fósseis que eles acham, do que eles acreditam que seria dessa maneira, tá? A gente não tem, assim, na evolução, como a gente não tem coisas completas, a gente já encontra os fósseis, assim, faltando pedaço, ou então com material genético não totalmente preservado, a gente não tem pele, né, nos fósseis quando a gente encontra, cartilagem, então tudo isso dificulta muito o trabalho. Mas, de acordo com os conhecimentos que a gente tem hoje, eles fazem essas representações para a gente tentar fazer esse comparativo. Então, mostra aqui, ó, em relação à altura, certo? A gente vê que o Australopithecus ele era bem menor, né, em comparação aos outros homos que a gente tem aí. O tamanho da cabeça, então a gente vê a diferença do tamanho da cabeça, do tamanho da mandíbula aqui embaixo, a gente nota que a nossa caixa craniana, né, do que a gente tem hoje da nossa espécie Homo sapiens sapiens, ela é bem maior aqui nessa parte lateral. Isso mostra o quê? Que o cérebro se desenvolveu bem mais. Então, o nosso crescimento, o desenvolvimento do cérebro, tudo isso está atrelado também aos costumes da espécie. Então, se a espécie ela começa a desenvolver hábitos melhores de alimentação, de obtenção de energia através dos alimentos, de conseguir se defender de outros seres vivos, isso vai melhorando a espécie, vai tornando a espécie mais adaptada, vamos dizer assim, aos ambientes em que elas vivem. Então, a gente vê aqui que o Australopithecus tinha um crânio bem menor, né, nessa parte aqui inferior. O Homo habilis já era maior um pouquinho, mas ainda era pequeno. O Homo erectus, a gente começa a ter aqui o Homo sapiens neanderthalensis, né, que é até agora o que a gente sabe, o nosso ancestral mais próximo, assim, em relação à espécie, e o Homo sapiens sapiens, que é o nosso crânio, né, que a gente tem hoje nesse formato aqui. Aí, assim, as espécies, elas estão em constante evolução. Isso quer dizer o quê? Que provavelmente daqui a alguns 1000 anos, a nossa espécie, do jeito que a gente conhece hoje, também vai sofrer modificações e possivelmente pode ser que se torne uma nova espécie. Então, o tempo todo, todas as espécies, não só a espécie humana, todos estão se modificando, estão se adaptando, porque aí lembra aquela história que eu falei para vocês sobre a teoria da evolução. A gente tem a variabilidade genética, essa recombinação causa essa variabilidade que vai fazendo com que a seleção natural aconteça e a adaptação do indivíduo e, consequentemente, a mudança para novas espécies. Então, vamos lá. O Darwin, ele defendia o quê? Defendia a ideia de que, num passado relativamente recente, a gente tem que pensar assim, recente, professora, 200 mil anos apareceu o Homo sapiens sapiens, mas não sei quantos milhões de anos essas outras espécies. Então, o nosso ancestral comum, ele estava aqui há milhões de anos, sim. Só que na história de vida da Terra, né, na história de vida, de que a vida surgiu na Terra, nós somos muito recentes. O ser humano, ele é muito recente. E o que ele quis dizer é que nós, seres humanos, e os grandes macacos, então a gente inclui o orangotango, o chimpanzé, o gorila, nós tivemos um ancestral comum. Nenhuma espécie atual de macaco foi ancestral da espécie humana. Então, assim, a gente não pode dizer, o gorila, o chimpanzé, o orangotango, eles são os nossos ancestrais. Não, eles dividiram com a gente um ancestral comum. Como eu já falei aí, foi o que
o Darwin tinha estipulado. E aí, como eu disse para vocês, como eles sabem disso? Através das evidências fósseis, né, dos novos fósseis que são encontrados, através de análises genéticas e moleculares, né, que tem melhorado a cada dia mais. Então, à medida que a ciência vai avançando, que a genética vai melhorando, a gente consegue fazer esses estudos e, às vezes, informações que a gente tinha, que a gente achava que era verdadeira, à medida que a ciência vai avançando, a gente vai descobrindo que essas informações elas foram modificadas. Então, aqui eu trouxe duas questões para vocês, tá? Uma questão falando sobre uma questão do Enem de 2005. O assunto evolução, ele é bastante cobrado no Enem, mas evolução humana normalmente não cai em muitas questões, certo? Foi proposto um novo modelo de evolução dos primatas, elaborado por matemáticos e biólogos. Nesse modelo, o grupo de primatas pode ter tido origem quando os dinossauros ainda habitavam a Terra, e não há 65 milhões de anos, como é comumente aceito. Examinando esta árvore evolutiva, podemos dizer que a divergência entre os macacos do Velho Mundo e o grupo dos grandes macacos e de humanos ocorreu aproximadamente. Então, a gente vai ver aqui, nessa representaçãozinha aqui, né, que a gente tem a divisão em milhões de anos. Então, a partir de um momento, ele deixa de colocar a escala, que é para você tentar entender onde é que começa. Então, a gente tem aqui, ó, 90, 80, 70, 60. Então, deduz, né? A gente vai deduzindo o quê? 60. Aí a gente vai para... Cadê o cursor? Tá aqui. A gente vai para 50, 40, 30, 20. Então, o que ele quer saber? Ele quer saber quando é que teve a divergência. O que é a divergência? A divergência, gente, é essa divisãozinha aqui, ó, quando eu tenho essa separação. Então, aqui é uma divergência. Ele quer saber quando aconteceu a divergência entre os macacos do Velho Mundo, aqui os macacos do Velho Mundo, e os grandes macacos e humanos. Então, foi exatamente nesse pontinho aqui, ó. Então, nesse pontinho aqui, quando a gente vai subindo, a gente vê que é aproximadamente aqui. Então, aqui, como eu disse para vocês, né, a gente tinha 60, 50, 40. Então, 40 milhões de anos. Aqui, no caso, seria a letra B. Próximo. É comum que os livros e meios de comunicação representem a evolução do Homo sapiens a partir de uma sucessão progressiva de espécies, como na figura. Coloque-se na extrema esquerda da figura as espécies mais antigas, indivíduos curvados, com braços longos e fase simiesca. Completa-se a figura adicionando sempre à direita as espécies mais recentes, os australopithecus quase que totalmente eretos, os neandertais, e finaliza-se com o homem moderno, o Homo sapiens sapiens. Essa representação então, essa figurinha aí que ela colocou, né, que ele explicou aqui da esquerda para a direita, ele quer saber. Isso é uma representação adequada ou inadequada? Aí lembra que eu falei para vocês no começo da aula que essa informação ela é errada, né? Então, aqui a gente já vai anular o item A e o item B, porque ele está dizendo que é adequado, e não é. Então, ela é inadequada por quê? Ela é inadequada porque algumas espécies representadas na figura podem não ser ancestrais das espécies seguintes. A evolução do homem seria melhor representada como galhos de um ramo, ou cada uma das espécies ocupando extremidades de cada um dos galhos. Então, aqui no caso, o item correto é o item D. O que ele está dizendo é que a representação correta da espécie humana seria como ele fez aqui. Vocês notam que ela não é linear, ó, ela não é retinha, né? Ela vai fazendo ramificações e esses indivíduos estão nos topos, né, dessas ramificações. Por quê? Porque nós não temos uma sequência. Indivíduos aparecem, às vezes, nas mesmas épocas e convivem, então eu não tenho como fazer uma sequência linear. Tá? Então, a nossa aula sobre evolução humana foi isso. Como eu disse para vocês, é uma aula bem resumida, né, que não dá tempo a gente fazer uma aula mais complexa, e qualquer dúvida é só me procurar. Obrigada.